No dia 19 de maio de 2023, o Helder Barbalho, que na época era o governador do Pará, reuniu um monte de político para um evento que parecia que ia mudar a história de Belém. Ali estavam a Hannah Gassan, que na época era vice e hoje é a governadora, o então prefeito de Belém, o Edmilson Rodrigues, além de secretários e deputados, todo mundo lá para anunciar o início das obras do Parque da Cidade. Nós estamos iniciando a maior e mais importante intervenção urbanística contemporânea de Belém. A área territorial deste parque significa 5 vezes o nosso Bosque Rodrigues Alves. Esta área aqui significa 10 vezes o tamanho da Praça da República. Portanto, ao tempo em que esta obra estiver pronta, nós teremos o maior e mais importante parque urbano. Nós teremos o mais bonito e belo parque do Brasil e um dos mais bonitos e belos parques do mundo. Era de fato uma obra grandiosa. Belém é uma cidade que, apesar de estar no meio da Amazônia, tem poucas áreas verdes. É uma das capitais menos arborizadas do país. E a população sente falta de espaços assim. Parques no meio da cidade onde seja possível praticar esporte, levar a família no fim de semana, comer bem, se divertir e relaxar. Essa matéria da agência do governo diz que o Parque da Cidade teria cinema, estúdio de gravação, mercado de produtos regionais, biblioteca, fonoteca, praça de alimentação, uma praça marajoara e até um ateliê multiuso. Além de uma torre da contemplação, um templo ecumênico chamado de Oratório da Água e da Luz, um teatro multiuso, palcos internos e externos, enfim, de fato uma obra para mudar a cara da cidade. Se o Helder disse que esse seria o parque mais bonito do Brasil, a Hannah disse que seria um sonho. Mas aí começaram a acontecer algumas coisas estranhas. Eu fui investigar a história dessa obra e eu percebi que o governo começou a tirar do ar as notícias sobre o parque. Essa aqui, por exemplo, está fora do ar há um tempo, mas eu consegui acessar pela Wayback Machine. Bom, a verdade é que o Parque da Cidade foi entregue. E em junho agora de 26, ele completou um ano de inauguração. Foi nele que a ONU instalou as tendas da COP30 no ano passado. Mas o parque, que deveria ser um sonho, não chegou nem perto das promessas que o governo fez. As poucas árvores que foram plantadas aqui ainda estão pequenas e não dão a sombra que é fundamental para um passeio numa cidade de sol inclemente, como é Belém. Eu vou te mostrar agora que o projeto de arquitetura original, um projeto que foi escolhido em um concurso nacional e que passou por uma votação popular, um projeto com essas imagens bonitas e essas provas de conceito, acabou sendo completamente esquecido. O Parque da Cidade não tem nem metade das estruturas que foram prometidas lá atrás. E hoje ele parece mais um enorme elefante branco numa área afastada do centro de Belém. E eu descobri uma informação chocante. Mesmo com uma entrega abaixo da metade, o Parque da Cidade custou 15 vezes mais do que estava previsto no projeto original. Sim, isso tudo está documentado e eu vou mostrar onde e como eu descobri isso. Esse com certeza não é o parque mais bonito do Brasil, como prometeu o então governador. Mas se você levar em conta o valor anunciado dessa obra, esse é sim, muito provavelmente, o parque mais caro que a gente já viu por aqui. E onde foi parar todo esse dinheiro? É isso que eu vou tentar responder a partir de agora. 2019 foi o primeiro ano do governo Helder Barbalho e ele acabou com uma notícia que realmente era uma novidade. O início de um projeto que ia mudar a história da capital do Pará. A proposta era tirar do papel uma ideia antiga e transformar a área do antigo aeroclube da Avenida Júlio César no maior e mais moderno parque que Belém já tinha visto. O governador então incumbiu a Úrsula Vidal, a jornalista que era secretária de Cultura do governo, para tocar esse projeto ambicioso. O novo parque não seria feito de cima para baixo, como geralmente são feitas essas coisas. Ele seria o fruto de uma consulta popular, uma consulta em que o povo de Belém poderia opinar, fazer sugestões, enfim, contribuir para que o parque, de fato, atendesse às demandas da população. Então o governo criou um site, um aplicativo em que os moradores podiam escolher quais itens eles queriam que o novo parque tivesse. Quadras esportivas, bosques, lagos, trilhas de corrida e de caminhada, valia qualquer sugestão. Tudo foi anotado e o governo depois chamou um grupo de arquitetos e urbanistas para organizar tudo isso, e essa equipe criou o edital do concurso arquitetônico para escolher o projeto do parque. Os escritórios de arquitetura do Brasil inteiro tiveram a chance de mandar projetos, que tinham que ser necessariamente baseados no que a população tinha pedido. Foram ao todo 80 inscrições e um júri técnico selecionou as 2 melhores, e depois a Secretaria da Cultura abriu uma votação popular para escolher o grande vencedor. Assim, você sabe que eu sou um crítico desse governo, mas aqui não dá para negar que esse processo todo para escolher o projeto do parque parece mesmo muito democrático. É muito bom que a população tenha tido a chance de participar dessa forma, e quem dera que todas as obras importantes da cidade fossem decididas assim também.
Bom, depois da votação, o projeto que teve mais votos foi esse, o Parque para Todos, feito pelo escritório paulista Firma, que também ganhou um prêmio em dinheiro. Nas imagens de divulgação do projeto, dá para ver que os arquitetos criaram uma grande esplanada, ladeada por áreas verdes, por lagos artificiais, por bosques. Eles criaram também uma torre de observação, um centro gastronômico, estruturas esportivas, mas também culturais. E olha só esse teatro multiuso que eles projetaram aqui. E, claro, eles também responderam uma demanda fundamental que apareceu na consulta pública e que, sinceramente, todo mundo que já pisou em Belém alguma vez na vida vai entender. Um parque desse só vai dar certo em Belém se ele tiver sombra, e muita sombra. Porque não adianta construir uma estrutura incrível se as pessoas tiverem que sofrer embaixo do sol para chegar nela. Eu acho até que foi por isso que os arquitetos especificaram até as árvores que deveriam ser plantadas. E aqui a gente tem uma lista do que deveria ter no parque. São mais de 80 espécies de árvores, além de outras plantas ornamentais, plantas aquáticas, flores, arbustos. Enfim, uma rica variedade vegetal que, se fosse seguida como está no projeto, de fato, esse poderia ser um dos parques mais bonitos do Brasil. No projeto tem até uma varanda da família, onde a gente ia poder almoçar olhando para fontes de água jorrando do outro lado e para uma área verde lá do outro lado. Também teria um jardim com flores ornamentais, uma praça no meio de um bosque, além do Oratório da Água e da Luz, que sinceramente eu não entendi bem o que é, mas está aí a imagem. Bom, mas aí é claro que as coisas não saíram como planejado. O projeto foi escolhido em 2020. Em maio de 23, a ONU escolheu Belém como a sede da COP, a Conferência do Clima, e o governo do Pará escolheu o Parque da Cidade como local que receberia o encontro. Aqui essa matéria mostra que o presidente Lula e vários ministros foram em junho para Belém assinar uma série de investimentos para a COP. E aqui o Parque da Cidade aparece de novo como a maior intervenção urbana em 100 anos em Belém. A participação do governo federal nessa obra é importante porque o terreno onde está o parque pertence à União, porque ali antes era um aeroporto federal. Então a União teve que ceder o terreno para o Estado construir o parque em cima. Em junho de 25, a 5 meses da COP, o parque foi enfim inaugurado e, segundo o governo, 4.000 pessoas visitaram ele no primeiro sábado. O que o governo entregou nesse dia foram 14 espaços, a maioria esportivos, como quadras coberta e descoberta, uma ciclovia, uma pista de skate e uma área de recreação infantil. No final do ano passado, foram entregues os 2 prédios que existem hoje no parque, o Centro Gastronômico e um prédio dedicado à economia criativa. E foi pensado para receber exposições, barracas de venda de artesanato e produtos desse tipo. Só para ficar claro aqui, eu acho essa obra, na verdade, a ideia de ter um parque como esse em Belém, eu acho isso muito legal. É melhor que Belém tenha um parque da cidade do que não tenha. Então é claro que eu não acho que foi um erro construir esse parque. Mas se você olhar do alto, esse aqui é o parque que o governo do Pará entregou para a população de Belém em 2025. E esse aqui é o projeto que o governo prometeu 5 anos antes. Perceba que a gente tem hoje as quadras, a pista de skate, a área de recreação, o lago artificial, o centro gastronômico e o prédio de economia criativa. Mas só, onde é que foi parar o resto? Cadê o bosque? Cadê a torre de observação? Cadê o museu da aviação? Cadê o oratório? Cadê os estúdios de gravação? Cadê o cinema? Isso tudo parece que ficou no papel, virou só promessa. E uma promessa que parece que nunca vai ser cumprida, porque, sinceramente, há 6 meses do fim desse governo, alguém acha que alguma obra ainda vai ser feita? Quando a governadora Hanna foi para as redes sociais comemorar o primeiro ano de inauguração do parque, ela começou a ser cobrada por quem não esqueceu que o projeto prometido era um parque muito melhor e muito mais completo do que esse que foi entregue. Muita gente veio me pedir para repercutir isso, para questionar o governo, se eles estão pensando em seguir com a obra, ou se o parque é isso mesmo, é o que está entregue e acabou. Nas redes sociais, a resposta das páginas do governo nunca é conclusiva. Uma hora eles dizem que o parque já está pronto, outra hora eles dizem que ainda vai ser feito um museu da aviação, mas não por eles, pela aeronáutica. Então eu fiquei curioso e eu fui investigar um pouco mais. E o que eu descobri mostra que essa não é só uma história de uma promessa não cumprida. A gente pode estar diante de um enorme escândalo de superfaturamento de uma obra pública. Mais uma das muitas suspeitas que pairam sobre as obras da COP em Belém. Eu descobri isso depois de procurar muito o projeto original daquele escritório, a Firma. Porque, misteriosamente, esse projeto meio que sumiu da internet. Mas eu procurei, fucei, perguntei, até que eu finalmente achei, porque por sorte alguém lá atrás colocou esse PDF online. E quando você lê esse projeto, que aliás eu vou deixar para download lá na minha página do Apoia-se, assim você mesmo pode baixar, e se achar que eu mereço,
Você pode fazer uma doação para manter meu trabalho aqui na internet. Vai me ajudar muito, eu agradeço desde já. Mas quando você lê as letras miúdas desse projeto, você descobre que os arquitetos também estimaram quanto esse parque custaria. Eles estimaram cada item, cada processo, desde a desmontagem do que já tinha ali no local, até os custos das árvores que seriam plantadas ali. E eles chegaram nesse número, 65.799.000 reais. Isso era o que custaria o maior parque da história de Belém, citando as palavras do ex-governador. Essa é uma estimativa que os arquitetos fizeram com base em levantamentos de preços de 2020. E aqui dá para ver que eles citam as fontes desses orçamentos. Beleza, e quanto será que o parque da cidade de fato custou quando ele foi entregue 5 anos depois? Bom, essa é uma pergunta um pouco mais difícil de responder. Eu procurei muito no Diário Oficial, no portal de transparência. Eu procurei em documentos públicos que o governo é obrigado a deixar online, mas em nenhum lugar aparece o custo total dessa obra, o que é estranho. Mas até que eu achei essa reportagem aqui do site Capital Reset, que publicou essa foto. Sim, meus amigos, minhas amigas, o Parque da Cidade, que no projeto original deveria ter custado 65 milhões, saiu, na verdade, por 980 milhões de reais. 15 vezes mais do que o valor calculado pelos arquitetos lá atrás. E eu lembro que esse quase 1 bilhão, com B de brincadeira, foi para construir no máximo metade de tudo que foi projetado lá em 2020. Cara, 1 bilhão é um valor absurdo para um parque. Eu fui pesquisar outros exemplos de parques urbanos lineares, parques construídos recentemente no Brasil, e eu achei, por exemplo, o custo do Parque Madureira, que é o terceiro maior do Rio de Janeiro. Também tem várias estruturas de esporte, de cultura, e ele custou 67 milhões em 2010, um valor mais ou menos na linha do que os arquitetos estimaram para o Parque da Cidade de Belém. Eu até achei que essa placa aqui pudesse ter sido um erro, um fake, uma manipulação, sei lá, não dá para confiar em tudo que você vê na internet. Então eu entrei em contato com o repórter Eduardo Laviano, que foi quem tirou essa foto, e ele me confirmou que ela é sim real, que era esse mesmo valor que estava lá na placa. E depois eu ainda encontrei essa outra matéria, agora da própria agência do governo do Pará, confirmando esse valor. E nota que essa matéria aqui é de 2024, com as obras já a todo vapor, e o governo ainda prometia nessa época que o parque teria cinema, teatro, o que nunca aconteceu. Bom, e por que será que o governo anunciou esse valor exorbitante para uma obra orçada por 15 vezes menos e construída pela metade? A resposta tem 4 letras. Vale. Sim, isso porque o parque é uma obra pública, mas foi feita pela mineradora Vale. E entender como se deu esse processo, como se deu essa negociação entre a Vale e o governo do Pará é fundamental para entender o que está por trás do Parque da Cidade. E aqui eu vou te mostrar outras 4 letras que ajudam a contar essa história. TFRM, a sigla da Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários. Essa foi uma taxa que o governo do Pará criou lá em 2011, então antes do Helder assumir, e a ideia era o governo usar esse dinheiro para fiscalizar as atividades das mineradoras. A Vale e as outras empresas nunca aceitaram pagar essa taxa. Elas questionaram a taxa na justiça. Esse processo correu durante anos, mas em 2023, finalmente, o STF decidiu que o governo podia cobrar sim essa taxa e a Vale tinha que pagar. Como a Vale estava dando esse calote durante todos esses anos, ela então tinha uma dívida bilionária com o estado do Pará. Uma dívida que ela continuava não querendo pagar. Então, em 2023, o Helder já era governador, Belém já tinha sido escolhida como sede da COP, então o Helder veio com uma solução mágica. Ele criou o programa Estrutura Pará. Por esse programa, a Vale e outras mineradoras, em vez de pagar a dívida que elas tinham com o governo, elas fariam obras do governo e elas poderiam abater da dívida até 40% do custo dessas obras. Foi exatamente por isso que a Vale e essas outras empresas começaram a fazer as usinas da paz, que são esses centros de esporte e cultura que o governo faz por todo o estado. E o Parque da Cidade entrou nesse balaio de obras em troca de dívida do Estrutura Pará. Aqui nesse termo de compromisso, a Vale se compromete a investir 4 bilhões e 800 milhões em obras do Pará. E como ela podia abater até 40% desse valor daquela dívida que ela tinha com o Estado, foi exatamente isso que ela fez. E hoje, aquela dívida que a Vale sempre se recusou a pagar, mas que ela foi obrigada pelo STF a pagar, essa dívida simplesmente não existe mais. Tudo graças a esse programa criado pelo Helder Barbalho. E graças a esse parque que, segundo a placa, custou 980 milhões, 15 vezes mais do que os arquitetos que o projetaram ele e calcularam. E aqui, se você juntar 2 mais 2, fica muito claro que quanto mais esse valor é inflacionado, mais dívida a Vale consegue abater.
Agora, teria uma forma de saber se esse valor foi mesmo o valor pago pela obra. Se essa fosse uma obra 100% pública, o Estado teria a obrigação de apresentar o contrato, as notas fiscais, as ordens de pagamento, os empenhos. Mas aí é que está a pegadinha. Essa é uma obra pública, mas ela é executada por uma empresa privada. Então, a Vale simplesmente faz do jeito que ela quer, apresenta qualquer valor e não precisa provar nada para ninguém, porque ela é uma empresa privada, capital privado, enfim, sabe como funciona. Uma prova que esse mecanismo é obscuro e é feito para que a gente não tenha acesso a essas informações é esse e-mail que eu mandei para a Vale, fazendo uma pergunta simples. Quanto custou o Parque da Cidade? Eles responderam no mesmo dia, uma resposta padrão, e eles se recusaram a dizer o valor. Eles responderam sem responder. Eu ainda questionei de volta se a Vale não diria o custo total da obra, e é claro que eu fiquei no vácuo. Óbvio. Eu também perguntei para a Secretaria de Cultura do Pará, que é a pasta que comandou a obra do Parque da Cidade, pelo menos em tese. E eu lembro aqui que a Cultura do Pará teve, durante 8 anos como secretária, a jornalista Úrsula Vidal, que saiu só para ser candidata a deputada e que, como jornalista, devia ter algum apreço pela transparência desse tipo de informação. Mas a Secretaria de Cultura também não me respondeu. O que fica muito claro é que tanto o governo quanto a Vale parece que querem esconder alguma coisa aqui. E agora, depois de todas as informações que eu levantei, eu já tenho uma ideia clara do motivo disso. Queria festejar os investimentos que a Companhia Vale está anunciando no nosso estado, para que nós possamos gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidades de desenvolvimento sustentável a partir da grande vocação que o estado tem de floresta, mas também de minério, que faz com que se gerem empregos em regiões importantes do nosso estado. Também a oportunidade de reafirmar a necessidade da Companhia Vale poder fazer o investimento na ferrovia que possa ligar desde a Ceilândia até Vila do Conde, para que nós possamos ligar o Pará com a Norte-Sul e isto fortalecer a nossa logística, que representa mais investimentos, mais emprego, mais renda para o nosso estado. Cada vez mais o Pará é protagonista das oportunidades de crescimento para o Brasil e se posiciona na liderança da Amazônia. Bom, é isso. Essa é a história de um parque que nasceu com a promessa de ser o mais bonito do Brasil e que se tornou, na realidade, o parque talvez mais superfaturado do Brasil. É uma tristeza que esse projeto, que tinha tanto potencial para de fato fazer a diferença na vida dos moradores de Belém, tenha virado isso aqui, uma obra no mínimo problemática em um local pouco frequentado na capital do Pará. No dia 7 de junho agora, o canal Sem Choro Belém foi lá no parque conferir como ele estava. Na frente do centro gastronômico, onde no projeto original a gente devia ver uma esplanada com fontes, uma vista para um bosque, hoje a gente tem só um descampado abandonado e nada convidativo. Esse dia no domingo, a gente sabe como ficam os parques no domingo, ou como eles deveriam ficar, mas o que o Sem Choro viu foi isso aqui. Lojas fechadas, estruturas desertas, um aspecto não apenas de desperdício de dinheiro público, mas de uma estrutura criada para fazer alguém ganhar muito dinheiro. Porque eu de verdade não tenho dúvida que as crianças, as famílias, os paraenses que frequentam o parque quando o sol não está tão quente, que eles ganharam sim com esse novo espaço público em Belém. Um parque público a mais nunca é demais, é sempre bem-vindo, mas eu tenho certeza que teve alguém ou alguém nessa história toda que ganhou muito mais. E infelizmente quem mais ganhou com isso aqui não foi o povo do Pará. Eu comecei a investigar essa obra do Parque da Cidade depois que muitos seguidores vieram me perguntar se eu sabia o que tinha acontecido com as promessas que o governo tinha feito lá atrás. Eu fui apurar e eu gravei o vídeo na terça-feira, agora dia 7 de julho. No dia seguinte, na quarta-feira, dia 8 de julho, um garoto chamado Kelvin Paixão Rocha foi lá no Parque da Cidade, ele estava brincando ali perto da pista de skate quando ele sofreu uma descarga elétrica e infelizmente acabou morrendo. O Kelvin tinha 16 anos. E essa morte, obviamente, deixa a gente muito indignado, muito revoltado. A família, claro que está em luto, e aqui eu queria prestar solidariedade à família do Kelvin e dizer que a gente precisa cobrar o governo, cobrar a Secretaria de Cultura, que é quem administra o parque, para que dê explicação sobre o que aconteceu. Por enquanto a gente não sabe, não tem certeza sobre qual foi a dinâmica que levou a esse fato. O que se sabe, de acordo com uma matéria que saiu na imprensa, é que no dia anterior os holofotes, os refletores da pista de skate estavam passando por uma manutenção e talvez isso tenha a ver com o que aconteceu com o Kelvin. Essa é uma morte que deixa a gente muito indignado quando a gente compara as condições de segurança que são oferecidas para quem frequenta o parque
com o valor alegado, o valor divulgado dessa obra, né? Um valor super alto, incrivelmente alto, e que resulta nessa tragédia que precisa ser, como eu disse, averiguada, investigada. A família do Kelvin disse que doaria os órgãos dele, isso deve beneficiar, deve ajudar muitas pessoas que estão precisando, né, desses órgãos. E aqui, mais uma vez, eu quero prestar solidariedade a essa família e dizer que a gente vai continuar cobrando o governo do estado do Pará para que eles deem uma resposta para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça. Eu vou continuar investigando as promessas não cumpridas pelo governo do Pará. E eu vou seguir cobrando e perguntando o que eles fizeram com esse 1 bilhão que certamente não foi usado nessa obra, porque dá para ver que essa obra não custou R$1 bilhão. E se você quiser me ajudar a seguir investigando, considere por favor fazer uma doação pelo Pix ou pelo Apoia-se. Esse vídeo aqui é patrocinado pelos meus apoiadores, gente comum como eu e você que me ajuda com um valor pequeno todo mês. Então, se não for fazer falta, considera me dar essa força, eu vou ficar muito grato. Na verdade, já sou muito grato por você ter ficado até aqui. Muito obrigado e até a próxima reportagem.